Saudações musicais, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de estruturação e percepção musical. E o nosso assunto de hoje é a escala diatônica, a formação das escalas maiores com sustenido, os tetracordes que nós já vimos na aula anterior, a iniciação, esse tetracorde, e a formação das escalas maiores com bemol e as armaduras de clave. Então, a escala diatônica. A escala é uma associação de notas, né, com uma estrutura intervalar definida, formada por tons e semitons, que nós já vimos anteriormente, um início breve, iniciando e terminando com a mesma nota. Portanto, é uma sequência de 8 sons que podem estar dispostos de forma ascendente ou descendente. Ou seja, se pegarmos como exemplo a escala de Dó, né, eu vou começar com a nota Dó e vou terminar com a nota Dó. Então é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e descendente. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Ok? Vamos ver a proporção de tons e semitons onde está colocado cada um destes. Então, entre Dó e Ré, eu tenho o Dó sustenido. Então, eu tenho de Dó para Dó sustenido ou Ré bemol, meio tom, um semitom. De Dó sustenido ou Ré bemol para Ré natural, outro semitom. Em síntese, entre o Mi e o Fá, eu tenho semitom natural, e entre o Si e o Dó, semitom natural. O restante, tudo é tom. De acordo com a cultura musical de cada país ou região, são adotadas diferentes escalas como material musical das composições. Na música antiga e na música medieval, as escalas eram chamadas de modos, ou seja, a gente tinha os modos gregos. A música tonal ocidental já é um pouco diferente, ela tem como base o sistema da escala diatônica, onde nós temos a distribuição de tons e semitons, como foi falado anteriormente. A escala formada a partir da sucessão de 8 notas, ou seja, desses graus dessa escala, cuja estrutura intervalar entre elas é a seguinte. Então, se pegarmos de Dó a Dó, nós teremos de Dó para Ré, tom, de Ré para Mi, tom, Mi, Fá, semitom, Fá, Sol, tom, Sol, Lá, tom, Lá, Si, tom, Si, Dó, semitom, ok? Isso é para que vocês gravem bastante aonde ficam os semitons, ou seja, entre o Mi e o Fá, ou seja, entre o terceiro e o quarto grau. Notem que agora já estamos colocando graus nessa escala, né? Então, toda nota que inicia uma escala, ela será o primeiro grau. E, subsequentemente, as outras serão segundo, terceiro, quarto, até chegarmos na mesma nota, oitava acima ou oitava abaixo, que será o oitavo grau, ou seja, uma repetição do primeiro. Uma oitava acima ou uma oitava abaixo. Formação das escalas maiores com sustenido. Por isso que a gente estudou aquele começo dos tetracordes, porque nós vamos depender dos tetracordes para formar essas escalas. Podemos caracterizá-la por sua simetria quando a dividimos em 2 tetracordes, ou seja, 2 grupos de 4 notas. Então, lembrando que o primeiro tetracorde vai do primeiro ao quarto grau e o segundo do quinto ao oitavo. A partir deste modelo, construímos a relação tonal com todas as próximas escalas, por meio de um processo de deslocamento do centro tonal principal, ou seja, no caso de Dó maior, o centro tonal é a nota Dó. Quando formarmos a próxima escala, outra nota será o centro tonal. Então, na formação das escalas maiores com sustenido, se pegarmos o segundo tetracorde da escala de Dó maior e o utilizarmos como primeiro da nova escala, obteremos a primeira parte da escala de Sol maior, ou seja, deslocamos o centro tonal de Dó para Sol, né? E nesse caso, para completarmos a escala, acrescentamos o segundo tetracorde dessa escala, seguindo a mesma estrutura de tom, tom e semitom. Então é importante isso, gente, que a cada novo tetracorde que eu forme, eu permaneça com essa divisão de tons e semitons.
Ou seja, cada novo tetracorde tem que ter tom, tom e semitom. Tem que estar disposto assim. Vê-se que para se manter a estrutura, deverá fazer uma alteração ascendente do sétimo para o oitavo grau da escala. Vamos lá. Então, eu tenho como exemplo a escala de Dó maior, formada pelas notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Sendo que eu tenho tom, tom, semitom, né? De Mi para Fá, semitom. Sol, Lá, Si, Dó. De Si para Dó, outro semitom. E entre os dois tetracordes, né? Entre Fá e Sol, tom. Então, se eu seguir sempre essa disposição de tons e semitons, eu formo qualquer escala. Para formar as de sustenido, então, o que eu vou fazer? Vou deslocar o segundo tetracorde dessa escala, ele vai se transformar no primeiro da próxima escala. Eu completo as notas que faltam, promovo a alteração ascendente no sétimo grau e está pronta a nossa nova escala. Então, o centro tonal, que era Dó maior, passou a ser Sol, porque ele vai formar a nova escala. Eu permaneço com o mesmo tetracorde que eu tinha, né? Sol, Lá, Si, Dó, tom, tom, semitom. Acrescento as notas que faltam até chegar ao Sol, que é o Ré, Mi, Fá, Sol, e vejo se a disposição de tons e semitons ficou a mesma. Então, de Ré para Mi, tom. De Mi natural para Fá natural, seria semitom. Então, por isso eu tive que utilizar o sustenido nessa nota Fá para distanciar ela da nota Mi, transformando em um tom. Ao transformá-la em Mi, em Fá sustenido, eu automaticamente transformei esse intervalo que era Fá natural para Sol natural em Fá sustenido para Sol natural, diminuindo o intervalo para um semitom. Então eu sigo sempre esse modelo. Ou seja, vamos pegar agora a escala de Sol e nós vamos ver que nós podemos formar a próxima escala. Então, pegando a escala de Sol maior, que já estava formada anteriormente, que é Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, eu pego esse segundo tetracorde e passa a ser o primeiro da nova escala. Ou seja, o centro tonal passa a ser a nota Ré, de Ré maior. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, como estava ali antes, apenas uma oitava de diferença, isso não vai mudar a caracterização da escala. Complemento com as 4 notas que faltam e elevo o sétimo grau. Por que eu tenho que elevar? Para mudar a diferença do terceiro, desse sexto para o sétimo, virar tom, e do sétimo para o oitavo virar semitom. Ok? Então, notem que, neste caso, essa escala terá 2 alterações ascendentes. Uma vez que a nota Fá já era oriunda da escala de Sol maior, já era Fá sustenido, e mais o sétimo grau, que eu tive que alterá-lo ascendentemente para poder mudar a disposição de tons e semitons. E lembre-se que entre os 2 tetracordes continua com um tom de diferença. Formação das escalas maiores com sustenido. Então, para construirmos as demais escalas maiores, tá? Basta repetirmos esse processo de deslocamento do segundo tetracorde virar o primeiro da próxima escala. Notem que utilizando esse processo, onde o segundo tetracorde se transforma no primeiro de uma nova escala, as alterações serão sempre ascendentes com sustenido. No guia de estudos, vocês encontram todas as escalas maiores com sustenido. Agora, a formação das escalas com bemol é exatamente o inverso do processo que nós fizemos com as escalas maiores com sustenido. Para isso, eu vou ter que somente deslocar agora o primeiro tetracorde. Então, quando eu fazia as escalas maiores com sustenido, eu pegava o segundo tetracorde e ele virava o primeiro da próxima escala. Agora, nós vamos utilizar o contrário. O primeiro tetracorde vai virar o segundo da próxima escala. Complemento as 4 notas que faltam anteriores a esse tetracorde, promovo uma alteração descendente no 4º grau, que faça necessário para dar a divisão de tons e semitons, e assim eu formo todas as outras escalas. Conferindo: Fá para Sol, tom. Sol para Lá, tom.
Se fosse Lá natural para Si natural, seria tom. Como eu tenho que ter semitom, eu tive que abaixar essa nota virando um semitom. Naturalmente, entre o Si e o Dó, entre um tetracorde e outro, já seria semitom, com o Si bemol virou tom. E permanece o segundo tetracorde como aconteceu no primeiro da escala anterior. Então, se pegarmos o tetracorde, o primeiro tetracorde de Dó maior e o utilizarmos como segundo de uma nova escala, obteremos parte da escala de Fá maior. Nesse caso, para completarmos a escala, basta acrescentarmos o primeiro tetracorde dessa escala, seguindo a mesma estrutura de tom, tom e semitom. Nesse caso, a alteração será realizada na nota Si, que é o quarto grau. Então, aqui embaixo, vocês podem ver esse exemplo, assim como nós falamos anteriormente. Então, para construir as escalas com bemol, basta que eu desloque o primeiro tetracorde para virar o segundo da próxima escala. Complemento as 4 notas abaixo e promovo uma alteração descendente no quarto grau. Em síntese, quando eu for formar escalas com sustenido, o segundo tetracorde vira o primeiro da próxima escala e eu elevo o 7º grau. As escalas com bemol, o primeiro tetracorde vira o segundo da próxima escala, complemento com as 4 notas anteriores e abaixo um semitom no quarto grau. Assim eu promovo todas as escalas com sustenido e com bemol. Notem que para que possamos preservar a estrutura de tom, tom e semitom dos 2 tetracordes, será então necessário fazer essa alteração descendente, ou seja, colocar o bemol sempre no quarto grau da escala, assim como nós já vimos no slide anterior. Para construirmos as demais escalas, basta repetirmos esse mesmo procedimento, utilizando este processo onde o primeiro tetracorde se transforma no segundo de uma nova escala, as alterações serão sempre descendentes, com bemóis. No guia de estudos, vocês encontram também todas as escalas formadas com bemóis. Armadura de clave. A armadura de clave é uma consequência de tudo isso que a gente faz. Ou seja, a partir do momento que nós formamos uma escala, seja ela com sustenido ou com bemóis, basta que eu pegue esses sustenidos e transporte eles para a armadura de clave. E assim nós teremos a formação. Lembrando um macetinho bem simples, dentro da música nós temos o ciclo das quintas. Então, para formar as escalas, eu sigo esse ciclo das quintas também. Lembrando que para fazer as escalas com sustenido, eu sempre somo 5. Ou seja, se eu tenho a nota Dó, mais 5 é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. É a próxima escala. Partindo de Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré é a próxima escala. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá é a próxima escala. E assim eu vou por diante até chegar no Dó sustenido. E a mesma coisa acontece com os acidentes. O primeiro sustenido que aparece na escala, quando eu formo a primeira escala a partir de Dó maior, vai aparecer o Fá sustenido. E a mesma coisa, se eu seguir Fá sustenido, então eu tenho Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Somando 5, eu tenho o segundo acidente. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, o terceiro acidente. E assim por diante eu tenho todas as armaduras de clave. Ou seja, Dó maior, nenhum acidente, Sol maior, Fá sustenido, Ré maior, Fá e Dó, Lá maior, Fá, Dó, Sol, Mi maior, Fá, Dó, Sol, Ré, Si maior, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Fá sustenido maior, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Dó sustenido maior, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si sustenidos. As armaduras de clave com as escalas com bemóis. É a mesma sistemática que nós fizemos nas escalas de sustenido, apenas utilizando o processo inverso. Então, se eu tenho o primeiro bemol, Si, eu vou descer uma quinta também. Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Mi será o segundo bemol.
Mi, Ré, Dó, Si, Lá vai ser o terceiro bemol, e assim por diante. E a mesma coisa acontece com os nomes das escalas. Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Também uma quinta abaixo. Fá, Mi, Ré, Dó, Si. E daí por diante. Então eu tenho o ciclo das quintas acima para localizar tanto os nomes das escalas quanto os acidentes, e o ciclo das quintas para baixo para localizar tanto os nomes das escalas como as armaduras de bemol. Ok? Muito bem, caros alunos, não deixem de reforçar, assim como a gente sempre fala no final das aulas, não deixe de reforçar os estudos lendo o guia, tá? Acessando os materiais complementares que estarão disponíveis no AVA e acessando também estes links que estão colocados aqui, com as aulas 21, 23, 24 e 25 do Classic Music Theory. Este material é de muita utilidade para o nosso aprendizado. Valeu, um grande abraço e saudações musicais a todos vocês.